E a gente quer saber, o torcedor também, Caio Jorge, está de volta para essa partida, Rodrigo? Boa tarde. Fala, Nação Celeste, bora conferir mais um compilado de cortes do Cruzeiro. No Globo Esporte, as informações chegam diretamente da Toca da Raposa e o Cruzeiro vem no momento de confiança embalado pela vitória recente e com um elenco focado na Libertadores, enquanto a torcida promete fazer a diferença no Mineirão, né, gente? E nos donos da bola, o debate está pegando fogo. O nome da vez é o goleiro Matheus Cunha, que dividiu opiniões, falhou no início do último jogo e foi vaiado, mas deu a volta por cima e terminou a partida aplaudido pela torcida. Agora fica a pergunta, a confiança é total ou gera desconfiança? Solta o play e vem conferir esse corte comigo, mas antes já se inscreva no canal para não perder nenhum corte do nosso cabuloso e já deixe seu like para fortalecer o canal. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente. E amanhã tem o Cruzeiro contra a Universidade Católica do Chile pela Libertadores. Vamos começar com quem joga antes. Nosso time está posicionado, Rodrigo Rocha na Toca da Raposa, Cidade do Galo com a Rafaela Potter. Daqui a pouco eu quero ouvir a Rafa, mas vamos direto com o Rodrigo, porque o Cruzeiro entra em campo amanhã e a gente quer saber, o torcedor também, Caio Jorge, está de volta para essa partida, Rodrigo? Boa tarde. Fala, Mal. Boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando o Globo Esporte. Olha, quem vai dar essa resposta pra gente é o treino de hoje à tarde. Daqui a pouco o Cruzeiro vai treinar aqui na Toca da Raposa 2 pra sanar essa dúvida, né? O Caio Jorge ficou fora do jogo contra o Bragantino por um incômodo no pubis. Ontem, os titulares fizeram aquele treino regenerativo pós-jogo, os reservas foram a campo. O Caio fez um treino separado. Hoje é o dia-chave. Será que ele vai treinar com os titulares? A princípio, o Caio ainda é dúvida, deve ser desfalque para amanhã. Mas a gente vai ter que esperar a tarde para saber mesmo, Maurício. Beleza, Rodrigo, fazendo um exercício assim de imaginação. Se o Caio Jorge não jogar, o substituto deve ser o Neiser, Vila Real? Provavelmente. O Arthur Jorge teria 3 opções, né? Bruno Rodrigues, Chico da Costa e o Neiser. No domingo, contra o Bragantino, escolheu o Neiser pela velocidade, atacar a profundidade do campo. E o Neiser foi bem, fez gol, perdeu algumas oportunidades, mas o Arthur Jorge valorizou muito a atuação do Neiser. Falou que o que ele criou em campo, o que ele fez, foi o suficiente para mantê-lo naquele jogo e para gostar também do jogador. Então, a princípio, tendo o Caio Jorge como desfalque, a nossa aposta, claro, é que o Neiser, mais uma vez, seria o titular, jogador que já marcou 3 gols em 10 jogos até aqui na temporada, Maurício. Boa, Rodrigo. Brigadão pelas informações. Vou aproveitar que o Rodrigo falou do Neiser Vila Real, quero mostrar para vocês uma curiosidade sobre o atacante colombiano. A Galo e Universidade... Galo... Daqui a pouco a gente vai falar do Galo, tá, gente? Sul-Americana. Antes, eu prometi, eu vou te mostrar. Curiosidade desse atacante colombiano do Cruzeiro. É Neiser David Villarreal Quiñones. Isso é o que tá na carteira de identidade dele. Mas repara só, na camisa ele usa Neiser com a letra Y. E você adivinha por quê? Chuta! Ele é muito, mas muito fã do Neymar, do menino Ney, atacante do Santos. É por isso, nas costas, ele usa esse nome em homenagem ao Neymar. E olha só, na seleção colombiana, quando ele disputou o Mundial Sub-20, inclusive, ele foi artilheiro com 5 gols. Ele colocou só Ney, do tanto que ele gosta do atacante do Santos. E será que vai ser da seleção brasileira? Será que vai para a Copa do Mundo? Cunha é só mais um a viver um momento de instabilidade no gol do Cruzeiro. É um problema que de tempos em tempos assombra a meta celeste. Difícil, até porque durante quase 20 anos as traves foram defendidas por uma lenda que quase completou 1000 jogos com essa camisa. Um plano que foi abreviado pela gestão de Ronaldo Fenômeno. Nós, diante do cenário atual, fizemos um esforço muito grande para oferecer uma proposta decente a ele. Infelizmente, durante a negociação, houve uma negativa por parte dele, o que também nos pegou de surpresa. Rafael Cabral foi para debaixo das traves. Peça importantíssima na campanha do acesso e vitória na Série B. Foi o goleiro da melhor defesa da Série A no ano seguinte, mas o problema mora nas falhas. Algumas delas constrangedoras, como esta. Clássico em Uberlândia e Cabral não colocou ninguém na barreira. Dobrou a aposta e acabou se queimando. Eu vi que o Rafael pediu para abrir, né? Eu falei, vou arriscar, né? Jogar responsabilidade pra ele. Ele ainda seguiu como titular, mas quando a vantagem de 3 gols do Cruzeiro contra o Alianza FC caiu por terra, foi praticamente fim de linha para o goleiro. Uma falha técnica, não mental.
Não é a primeira vez que eu fui vaiado, já fui vaiado outras vezes na minha carreira. Se em algum momento eu sentir que eu possa estar prejudicando o time, pô, se eu sair não tem problema nenhum. Anderson foi promovido. Teve seus momentos, mas também colecionou falhas, como esta, no terceiro gol do Clássico. E também no primeiro gol do São Paulo. Ele seguia sendo titular, até que Cássio pudesse fazer a sua estreia. E olha, nem mesmo o gigante teve vida fácil. Há quem coloque o primeiro gol da Sul-Americana na conta dele. No início da temporada seguinte, também não foi nada fácil. Mas convenhamos, não estava fácil para ninguém, até o trabalho do Jardim conseguir engrenar. E depois que engrenou, o gigante mostrou sua importância, dentro e fora do campo. Não pode dar devagar, rapaziada. Se a gente tá devagar, liga, porque às vezes a oportunidade bate na nossa porta e se a gente não estiver preparado, ela passa. Então não vamos deixar passar. Cássio está fora, possivelmente da temporada. Matheus Cunha foi o titular nos últimos 7 jogos, 10 gols sofridos. O último contra o Bragantino aumentou a pressão em cima dele. A quem peça, uma chance para Otávio, cria da Toca, de apenas 20 anos. Mas no futuro próximo, é Matheus quem segue, debaixo das traves e na mira do torcedor. Tem condição, não tem condição. Isso vale para o Matheus Cunha, isso valia para o Cabral, isso vale para qualquer goleiro que começa a falhar sistematicamente. O grande problema é que quando o goleiro substitui, no caso o Matheus Cunha, substitui um Cássio do tamanho que é, com a história que tem, e um Cássio que estava muito bem no gol do Cruzeiro, aí a responsabilidade do Matheus Cunha, ela fica muito maior. Fica muito maior. E aí a exigência do torcedor do Cruzeiro é muito maior. Então, assim, uma coisa é um goleiro do tamanho do Cássio e outra coisa. Quando o Cássio chegou ao Cruzeiro, e aí falhou uma, falhou duas, o torcedor já começou a manifestar. Eu estava no Mineirão, não me lembro que jogo foi. Cara, o Cássio dominava a bola, voltava a bola pro Cássio ali, não me lembro que jogo foi. O Cássio dominou a bola, aí você já escutava aquele burburinho no estádio. Foi no Clássico, não foi, André? Isso. E aí o próprio Cássio se manifestou ali contra a torcida e tal. Aí depois o Cássio entendeu que estava mal, porque o primeiro passo para você resolver o problema é você entender que o problema existe, e aí ele foi se virar para resolver o problema, e ficou na capa do Batman. Ou eu estou mentindo, Moreno? Tudo bem, Canarinho Chapinha? Boa tarde. Tudo bem? Eu estou falando alguma groselha? Até agora está indo muito bem. Até agora. Até agora. Sim. Nós já falamos aqui, pode parecer um assunto maçante, pode parecer falta de assunto, mas não é. E aí lá no Cruzeiro, às vezes, ficam chateados com a gente ficar falando isso aqui. Porque esses caras da imprensa ficam fomentando a torcida. O problema é que quando a turma da imprensa fala bem, elogia, enche a bola, ninguém liga pra nós ou fala, pô, legal a imprensa tá valorizando aí o que nós estamos fazendo. Mas não tem jeito, Valu. Tem como o Cruzeiro não entender que há necessidade de ir ao mercado. Agora, você acha que vai ao mercado buscar outro goleiro? HG, boa tarde para você, a todos que estão aqui conosco. A quem nos assiste, eu acho que o Cruzeiro tem a obrigação de ir ao mercado no meio do ano e trazer um goleiro com capacidades, não vou falar da mesma característica que o Cássio, né? Porque cada um tem a sua própria característica. Mas o goleiro titular está fora da temporada e o goleiro é muito específico. Você vê até a forma que os técnicos tratam o goleiro. Geralmente, vamos lá, o Arthur Jorge comandou o Cruzeiro em 4 oportunidades, tá? O William foi titular contra o Vitória, ele foi titular contra o São Paulo e não foi bem, né, naquele jogo, muitas falhas do lateral direito. O que aconteceu no terceiro jogo? Quem veio na lateral direita? O Fagner. O goleiro, os técnicos ao redor do mundo, não só aqui no Brasil, têm um senso de proteção a mais. Há quase um consenso entre os técnicos mundialmente que o goleiro é uma situação um pouco mais difícil, um pouco mais delicada de ser trocado, a sua posição. Então, nisso, o Matheus Cunha, ele vai seguindo no gol do Cruzeiro, ele será o titular amanhã e eu volto a repetir o que eu disse ontem aqui, HG. É necessário, você citou muito bem aí o caso do Cássio, o Matheus Cunha que tem que ser o primeiro a olhar para esse momento que ele está vivendo e entender que precisa melhorar. Vejo muita gente cobrando o Robertinho, o Arthur Jorge é quem escolhe o Matheus Cunha no gol, mas com certeza escolhe por conta de ver o trabalho do goleiro. Até falei, não é questão de... às vezes a gente fala assim, melhorar, alguém entende que se o treino acaba às 16 horas,
o Matheus Cunha tem que ficar até as 18. Não é nada disso. É no período dele de treino ali, ele entender, olha, ô Robertinho, eu entendo que eu preciso de melhorar esses aspectos. Mesmo já tendo jogado alguns jogos, claro, a gente sabe, pesa em desfavor do goleiro o tempo que ele ficou sem atuar, mas assim, os jogos que ele já tem, ele poderia ter feito melhor. Em algumas circunstâncias, principalmente no último jogo diante do Red Bull Bragantino. Ele tem a confiança do técnico, ele tem a confiança do elenco. Então agora está faltando realmente o Matheus Cunha conseguir desempenhar melhor no gol do Cruzeiro, porque será necessário. Não serão todos os jogos que vão ter o cenário que o Cruzeiro teve em Guayaquil e que teve também diante do Red Bull Bragantino, HG. Mas você acha que é possível ele conseguir desempenhar isso? Porque eu, sinceramente, cara, assim... Tiago, é muito difícil a gente medir até onde vai a capacidade do ser humano, entendeu? Eu tenho plena convicção de que o Matheus Cunha tem um potencial enorme. Eu não tenho essa convicção. Ele está com 24 anos. Eu já ouvi fazendo bons jogos pelo Flamengo. Mas hoje no Cruzeiro... Não, ele fez alguns bons jogos. Só você. Hoje no Cruzeiro, ele não mostrou absolutamente nada. Sim. E assim, eu não consigo ter confiança. Não, ninguém. De que o Matheus Cunha, em algum momento, vai render. A confiança, ninguém não. O Arthur e o elenco confiam e ele tem confiança em si próprio. Acho que é muito mais falando de uma parte geral da torcida hoje, ninguém tem confiança. Ele não tem outra opção. Eu acho que é muito Cara, mais ele tem Otávio, mas ele é jovem, entende? Eu acho que isso está pesando. E a questão cargo goleiro, porque eu tô falando, em 2 jogos ele mudou o William da lateral direita. Sim. Mas é que goleiro, o pessoal tem um trato diferente para mudar. Sim, é uma posição diferente, atípica dentro do futebol. Sim. Mas é que ele pode pegar com a mão. Mas eu não consigo acreditar que ele vai render no Cruzeiro. Boa tarde a todos. Entrar nessa discussão só um negócio. Eu não acho que ele que o Matheus Cunha é de confiança do Arthur Jorge nesse momento. Ele é de confiança do Robertinho. Não, porque o Robertinho... Não, eu falo assim... Porque é o Arthur quem escala, né, tudo bem, mas o Arthur, ele procura saber com o Robertinho. É o Robertinho que passa pra ele e fala quem tá em melhores condições. Como em todo clube de futebol, o cara que ele é consultado é o preparador de goleiros que chega e o treinador vira pra ele e fala assim, quem tá em melhores condições? E aí, é claro, a partir do momento que ele começa a jogar, o Arthur Jorge começa a entender se ele tem que dar um voto de confiança ou não, até pelo aspecto psicológico. Mas aí entra o que o Thiago falou e eu tô completamente do lado dele. Eu acho que é muito mais por falta de opção. Se tivesse um goleiro lá, mais ou menos perto ali dele, eu acho que o Arthur Jorge não pensaria 2 vezes. Mas agora o momento você vai tirar ele e vai colocar o Otávio numa roubada dessa? E se o Otávio for mal no primeiro jogo? O Otávio é titular da seleção sub-20, né? Então a gente tá falando de um goleiro hoje dentro da categoria dele, que é titular na categoria dele. Mas então, quando ele jogou, ele não foi também questionado? Mas aí... Você sabe... quem foi questionado era o Léo Aragão. Não, o Otávio foi questionado. Contra o Pouso Alegre e contra o Tombense. Verdade. Quando o Matheus Cunha... muito pequeno. Quando o Matheus Cunha foi contratado pelo Cruzeiro, aí eu disse aqui, vou falar por mim, não falo por vocês, viu, repórter? Aí eu falei assim, cara, o Cruzeiro contratou um bom goleiro. Aí um amigo nosso, de relevância da imprensa carioca, estava assistindo, não estava assistindo ao vivo, assistiu depois do programa, me chamou um pouco mais tarde e disse assim, e aí, HG, eu não teria tanta certeza, irmão. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, não é tudo isso que você falou, não. Guilherme Presuntinho. Tô brincando. Falou, não foi ele, não. Falou, tô brincando com você. Que tá lá no Rio, inclusive, falou comigo assim, não é tudo isso que você falou, não. O Cruzeiro não contratou um bom goleiro, não. Eu falei, cara, mas era um goleiro que, inclusive, vocês, a imprensa, falaram, cara, deixou o Flamengo por causa das limitações e tal. Mas tudo bem, eu nem fomentei isso, não. Eu continuei com a minha opinião. Mas até agora, eu acho que ele tinha razão. O HG, quando ele se lesionou... ele é muito novo, tentando. Mas que fica tentando te colocar na rodinha. Eu tô querendo deixar você ficar bravo. Nós estamos tentando fechar a rodinha. Não, eu tenho dó do último. É porque quando ele se lesionou, todo mundo aqui ficou consternado com a situação. Todo mundo aqui lamentou. Porque ele chegou no Cruzeiro e logo teve uma lesão. Lamentou pela pessoa. Não pelo todo mundo falou assim, pô, vai perder o reserva, o Cruzeiro ficar sem reserva. Você acha que foi? A pergunta que eu vou te fazer, então, a introdução. Eu sei que você gosta. Eu falar boa tarde? Antes do seu boa tarde. Você acha que a imprensa é condescendente e não se posiciona muito em respeito ao atleta? Você é desse? Cara, o respeito tem que existir. O respeito tem que existir. Mas falar que o cara não é bom é um falta de respeito? Não. Eu também não acho. Não. Porque a gente também que está na vitrine, a gente também é apedrejado. E a gente tem que estar preparado para receber críticas. Você está preparado? O tempo todo.
Já tive melhor, viu? Já tive melhor. Já tive melhor. Não, já tive melhor. Eu acho que hoje tem algumas palavras que atingem mais, porque elas não vão para o lado profissional, elas partem para um lado pessoal de ofensa, que eu acho que não cabe. Mas o que eu trato a situação do Matheus Cunha é da seguinte forma. Quando ele chegou, as atuações dele no Flamengo, elas não passavam segurança, em momento nenhum. E é porque eu acompanhava jogos do Flamengo, e muitos jogos do Flamengo, e tenho um amigo extremamente fanático pelo Flamengo. Então eu tinha esse tipo de embasamento para ter esse diálogo com o torcedor do Flamengo quando ele veio para cá. Então eu peguei e coloquei. Para ser titular da equipe do Cruzeiro, não dá. Não está preparado ainda, não tem estofo para isso. Ele ser o reserva para um jogo ou outro do Cássio, ok, ele vai maturando ali com o tempo. Agora, quando o Cássio sai de cena por 6 meses, aí o Cruzeiro tem sim que buscar um outro goleiro que vai ter a responsabilidade de assumir grandes jogos em uma temporada que o torcedor do Cruzeiro tem uma grande expectativa. É a volta do Cruzeiro à Libertadores. O Matheus Cunha vai ser o cara para pegar e ganhar jogos para o Cruzeiro? Eu não via dessa maneira. O Valu lembrou ali da capacidade que o Arthur Jorge tem de observar em pouco tempo ou em poucos minutos, ter a convicção de que a mudança pode ser melhor para o Cruzeiro. O Valu lembrou do William, mas eu vou falar também do Vidalba. O Vidalba joga o 4x1, né? 4x1 contra o São Paulo, e depois ele já se torna o reserva. É reserva contra o Barcelona e é reserva também diante da equipe do Bragantino. Eu não duvido mesmo que o Arthur Jorge possa dar mais uma oportunidade ao Matheus Cunha, e se ela não for segura de forma firme, como ele tem que segurar as bolas, né, que vai ao gol, ele tenha a possibilidade sim de dar uma oportunidade ao Otávio. Como o Valu muito bem lembrou, mas ele é testado. Ele é o goleiro da equipe sub-20 da seleção brasileira. Então, ele tem testes? Tem. Tem responsabilidades? Tem. O torcedor questionou. Eu acho que o torcedor questionou mais. Por quê? Porque sabe o goleiro que tinha naquela oportunidade? O Cássio, o goleiro que é, a história que tem, a força que tem dentro do grupo. E aí vai pegar qualquer nuance, qualquer detalhezinho que o Otávio escapasse no jogo contra a equipe do Pouso Alegre, que por sinal foram 2 golaços. Eu não sei que torcedor que questionou aqueles 2 golaços da equipe do Pouso Alegre no jogo contra o Cruzeiro. Contra o Tombense, de verdade, que eu não estou lembrando do lance. Foi uma falta e ela desvia na barreira e tira ele completamente da jogada. Então pronto, se você falou que desviou, então assim, não tem nada de chama-gol nesse caso. Não tem nada de chama-gol. Então, o que eu imagino que possa acontecer? Que o Arthur Jorge dê a oportunidade ao Matheus Cunha no jogo de amanhã contra a equipe do Católica, e depois, se ele não segurar, o Otávio vai aparecer nesse time, porque o Arthur Jorge tem total liberdade para fazer as mudanças que forem necessárias na equipe do Cruzeiro, e isso partindo da gestão superior. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro está com a casa praticamente cheia para mais uma noite de Libertadores, né? O clube divulgou uma nova parcial e, atenção, mais de 35 mil torcedores já garantiram a presença no Mineirão. É tendência de lotar, né? Nesta quarta-feira, dia 15, às 19 horas, a Raposa recebe a Universidade Católica pela 2ª rodada da fase de grupos da Libertadores. E será a estreia da Raposa em casa na competição mais importante da América do Sul, né? E olha só, todos os setores do Mineirão estarão abertos. É o gigante da Pampulha pronto para empurrar o cabuloso rumo à vitória. Os ingressos começaram a ser vendidos no domingo e seguem disponíveis com preço acessível para os sócios, a partir de cerca de R$40, mas correndo o risco de esgotar a qualquer momento. É o clima de confiança, viu, gente? O grupo vem embalado com uma vitória de virada de 2-1 contra o Red Bull Bragantino no Brasileirão. Na Libertadores, a Raposa já começou bem e está empatada na liderança do Grupo D com Boca Juniors, ou seja, a vitória pode influenciar muito na classificação. Agora eu quero saber de vocês, o Mineirão vai virar um caldeirão? O clube vai manter a pegada e conquistar mais 3 pontos? Comenta aqui embaixo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum corte do nosso cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!